Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica e explicar o final do filme O Beco do Pesadelo, dirigido por Guillermo del Toro, protagonizado por Bradley Cooper e adaptado de um livro dos anos 40 de mesmo nome, escrito por William Lindsay Gresham. Lembrando que a análise contém spoilers e que além disso eu vou responder as seguintes perguntas. Por que Stan odiava tanto seu pai? Por que Lilith traiu Stan no final? O que Enoch, o feto dentro do vidro, simboliza? Qual é o significado por trás das últimas palavras de Stan? O Beco do Pesadelo é um clássico noir, gênero caracterizado pelo teor cínico, onírico e moralmente ambíguo. Apesar de somente a segunda metade do filme se passar em uma metrópole, cenário usual do gênero, desde os minutos iniciais somos apresentados ao herói falho e másculo típico dessas histórias, um homem de meia idade chamado Stanton Carlyle. Depois de fugir de uma cena do crime onde queimou um corpo de uma vítima cuja identidade ainda é desconhecida ao telespectador, ele começa a trabalhar em um circo com atrações baseadas nos shows de horrores comuns daquela época. O filme abrange o período de 3 anos, de 1939 a 1941, contexto de início da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente antes do incidente de Pearl Harbor, ou seja, antes dos Estados Unidos entrarem efetivamente na guerra. 1939 também é um ano especialmente interessante porque é o ano da morte de Sigmund Freud, que curiosamente era judeu e precisou fugir para a França após a invasão alemã a Viena. Essa é uma outra história que daria um vídeo inteiro sobre, mas ela se conecta ao Beco do Pesadelo porque a obra é fortemente influenciada pela psicanálise freudiana, presente tanto nas sessões analíticas de Lilith quanto no desenvolvimento da trama. Estruturalmente, os arcos de muitos dos personagens são baseados no complexo de Édipo proposto por Freud e no complexo de Electra proposto por Jung. Ambos têm origem na mitologia grega e foram detalhadamente descritos pelo dramaturgo Sófocles. Aliás, eu vou deixar os links da Amazon para a compra de todos os livros citados nesse vídeo, inclusive do próprio livro no qual o filme foi baseado, na descrição abaixo, e comprando por eles você contribui para o crescimento do canal. Mas voltando às explicações, resumidamente, Édipo Rei narra a trágica história de um sujeito amaldiçoado pelos deuses que mata o próprio pai para se casar com a sua mãe. Electra, por sua vez, conta a história da princesa de Micenas, que ao lado do seu irmão Orestes, planeja se vingar da mãe, a rainha Clitemnestra, e de seu amante Egisto, por terem matado seu pai, o rei Agamenon. A psicanálise sugere que esses dois complexos se desenvolvem na infância, durante a fase fálica, a terceira do desenvolvimento da criança, também conhecida como fase da ansiedade da castração para os garotos e da inveja do pênis para as garotas. Apesar de haver uma discordância por parte de Freud em relação à teoria de Jung sobre o complexo de Electra, na prática os dois funcionam de maneira similar. O complexo de Édipo descreve o desejo inconsciente que o garoto tem pela própria mãe e o de Electra, o desejo inconsciente que a garota tem pelo próprio pai. É claro que eles não se manifestam exatamente como nos mitos gregos, mas podem ser observados em comportamentos comuns a toda criança, como por exemplo ter ciúmes quando o pai beija e acaricia a mãe ou vice-versa. No filme, a personagem Molly Cahill tem um alter ego performático chamado justamente Electra, e ela usa o próprio corpo para conduzir eletricidade, deixando o público, não literalmente, óbvio, chocado. A história de Molly também possui semelhanças com a da princesa Electra da mitologia, já que seu pai morreu e ela se relaciona com Stan, um homem muito mais velho que ela e que representa um papel simbólico de pai. O passado da psicanalista Lilith Rider também é envolto desse mesmo complexo, já que em um diálogo com Stan, ela lhe pergunta como ele sabia sobre seu conflito com a mãe. Além disso, a pistola prateada que Lilith carrega tem um formato fálico, uma referência direta ao estágio fálico feminino proposto por Freud da inveja do pênis, em que a garota sente ansiosa e desapontada por não ter um membro genital masculino. Aliás, a minha interpretação sobre a vingança da psicanalista também é baseada nesse conflito. Ela parece nutrir um ódio pelas figuras masculinas. Isso fica claro quando ela ajuda o mentalista charlatão a acabar com a vida de 2 de seus pacientes homens, além de friamente planejar uma vingança contra o próprio Stan, por quem sente um desprezo intenso.
Apesar de não ser revelado no filme, eu tenho a minha teoria sobre as origens desse ódio de Lilith pelo masculino. Lembrando que essa é a minha teoria, então não é uma verdade absoluta. Mas eu vejo que esse ódio está relacionado com a cicatriz em seu corpo, um indicativo que ela foi vítima de uma violência sexual no passado, que pode ter sido cometida inclusive pelo seu próprio pai, com o aval de sua mãe, que muito provavelmente não foi capaz de proteger a filha. Isso explicaria sua frieza diabólica. Agora vamos falar sobre o complexo de Édipo de Stan. Durante uma de suas sessões psicanalíticas, ele revela seu passado para Lilith. Seu pai o abandonou e sua mãe começou a se relacionar com um novo homem, deixando-o de lado. No final do filme é revelado que o corpo que Stan queima na cena inicial é de seu próprio pai, por quem nutre um ódio extremo. Além do pai, Stan mata alguns outros homens mais velhos que ele, que arquetipicamente representariam um papel paterno. Pete, seu mentor no mentalismo, é sua segunda vítima. O protagonista o mata trocando o seu tradicional whisky pelo formol usado para preservar os fetos da coleção de Clem. Esse é um detalhe interessante porque durante grande parte do filme, Stan rejeita drasticamente o álcool, elemento que o remete ao seu falecido pai. No final, ele também se entrega à bebida, tornando-se simbolicamente aquilo que mais desprezava. Ainda sobre os assassinatos de figuras paternas, o protagonista também mata Ezra e seu segurança Anderson, além de ceifar indiretamente a vida do juiz Kimball e de sua esposa, que, diferente de sua própria mãe, amava o filho falecido na guerra. Outro elemento que também pode ser relacionado ao complexo de Édipo é que ele tem uma atração incontrolável por Lilith, mulher mais velha que faz o papel simbólico de sua mãe. Ao se relacionar com ela, é como se resgatasse o desejo do carinho que tanto buscava em sua infância. É claro que todos os complexos são usados na trama com liberdade poética, já que as histórias se diferem em detalhes daqueles dos mitos originais. Todavia, é possível notar as recorrências e coincidências, já que elementos deles também estão presentes na história do feto Enoch, que por ter a cabeça muito grande, mata a mãe durante o parto, ou no passado de Ezra, que força a amada Dory a abortar, processo que resulta em sua morte. É inegável que Grisham, autor do livro no qual o filme foi baseado, estudou com afinco as obras de Freud e Jung para construir seus personagens e escrever os diálogos referentes às sessões psicanalíticas. Aliás, essas cenas são muito bem escritas e detalham com precisão uma sessão real de análise, desde a resistência inicial do paciente em se deitar no divã até a interpretação dos sonhos e símbolos. É claro que em vários momentos Lilith age de forma antiética, se relacionando sexualmente com o paciente e revelando o conteúdo de outras sessões a ele. É bom deixar claro que isso dificilmente aconteceria em uma sessão real, e isso é apenas uma liberdade poética relacionada ao cinismo característico do gênero noir. Mas deixando a psicanálise um pouco de lado e adentrando um campo mais narrativo, é interessante notar o teor cíclico da jornada do protagonista. Sua primeira cena, queimando o corpo do pai alcoólatra e miserável que ele acabara de assassinar, representa sua tentativa de esquecer o passado e seguir em frente, afastando-se de tudo que o genitor um dia lhe representou. E é justamente por isso que Stan não bebe e tem uma obsessão com a ascensão social e financeira. No ato final, ele precisa fugir da polícia depois de ir longe demais em um dos seus golpes, motivado pela ambição de sempre ganhar mais dinheiro. Foragido e completamente entregue ao álcool, ele se torna uma nova versão do pai. No vagão de trem, ele se esconde entre gaiolas de frango, uma pista de que muito em breve comeria aqueles animais vivos para sustentar seu vício em álcool. E de fato, meses depois de vagar como andarilho pelo país, ele encontra outro circo e é convidado a performar como geek. Ao ser perguntado pelo dono se seria capaz de interpretar o papel, ele diz que ele havia nascido para isso, ou seja, assim como o pai, ele estava fadado a morrer na miséria, completamente entregue aos vícios, retornando à mesma lama onde havia nascido. O Beco do Pesadelo é meu filme favorito de Del Toro desde O Labirinto do Fauno. Ele discute com profundidade temas complexos psicanalíticos, além de trazer reflexões poderosas, sendo a principal delas a de que um homem com raízes no ódio nunca pode fugir de sua própria natureza e podridão. E eu te pergunto, qual é a sua interpretação desse filme? Responda aí nos comentários e além disso deixe um like para fortalecer o canal, cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.